We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. Olá, tudo bem? Eu sou o Lécio Luiz com mais um comentário bíblico. Dessa vez já vamos comentar o capítulo 18 do livro de Gênesis. O comentário passado nós comentamos sobre o capítulo 17, que falava sobre uma aliança que Deus fez com Abraão, que ele manda que Abraão seja perfeito e que eles fizessem a circuncisão. Aí a gente explica o que é a circuncisão, é o corte do prepúcio, do pênis, né? E seria uma marca de fé, ou seja, todos aqueles que pertencessem a Deus deveriam ser circuncidados. E ali Deus inclui os servos, os escravos, os nascidos na casa, os estrangeiros, todos que pertencessem a Deus, tivessem a fé judaica, deveriam ser circuncidados. E aí ele faz a circuncisão imediatamente, em todos, né, naquele mesmo dia, após a visão que ele teve. E futuramente a gente passa a ver que essa prática é feita nas crianças, nos meninos, após 8 dias do nascimento. Agora a gente entra no capítulo 18, falando sobre uma visita que Abraão recebe. Ele estava embaixo de um carvalho chamado Carvalho de Mamre. Mamre foi aquele que ajudou Abraão na luta contra os 4 reis, que subjugavam as 5 cidades onde Ló vivia e aprisionaram Ló, e Mamre ajudou a recuperar os bens de Ló e toda a sua família, libertá-los e assentá-los ali novamente. Quando Deus diz para Abraão ser perfeito, Abraão se esforça para dar um bom testemunho. Então, Abraão já dava esse testemunho de Deus para aquelas pessoas. Era uma oportunidade daquelas 5 cidades ali se voltarem para Deus, porque eles foram libertos por Deus das mãos dos 4 reis, através de Abraão e Mamre. Mas eles não reconheceram essa bênção para a vida deles, continuaram nas suas práticas pecaminosas. E agora aparecem 3 anjos na frente da tenda de Abraão. A gente pode ver ali que Abraão continuava morando em tendas. Ló já estava estabilizado numa cidade próspera, morando em casa. E esses anjos aparecem e Abraão, seguindo as normas daquela época, da hospitalidade, rapidamente atende aqueles homens, providencia água para lavar os pés deles, porque a Bíblia fala que era a hora mais quente do dia. Eles estavam suados, cansados, pés sujos, né? Providencia pão através da Sara e carne para eles comerem através de seus criados. E depois que tudo isso é providenciado, que aqueles homens estão confortados, Abraão fica de pé diante deles, como se fosse um garçom, esperando que o momento que eles pedissem alguma coisa. Após a refeição, eles começam a conversar e eles perguntam: cadê Sara? E começam a falar o que aconteceria com Sara após 1 ano. E eles falam: Sara vai ter um bebê. Eles anunciam, a maternidade de Sara, ali no partir do versículo 9 até o 15. E ali a gente vai ver que a Sara sorri no seu íntimo, E Deus fala para Abraão: por que Sara está rindo? Mas não era um riso de alegria, ela estava rindo de desconfiança, A mulher estéril já tinha cometido a loucura de ter dado Agar para ser mãe do filho de Abraão no lugar dela. Ela não tinha mais esperança de ter filho, ela não acreditou naquele momento ali. Naquele momento, E o anjo falou: daqui 1 ano ela vai ser mãe. E perguntou por que ela estava rindo. E ela diz: não, eu não ri. Querendo falar que não riu. Ela não riu por fora, ninguém viu, mas no seu íntimo, Deus, que é onisciente, havia visto o seu interior,
E ali, após essa conversa, esse anúncio da maternidade do menino, que se chamaria Risada, ou seja, o riso, que quer dizer Isaac, né? Os anjos partem em direção a Sodoma e Gomorra, porque eles tinham uma missão de acabar com aquela cidade, destruir aquela cidade. E aí, no versículo 17 ao 19, Deus fala o seguinte: será que eu falo para Abraão o que eu estou para fazer? E nessa conversa, Deus fica com Abraão, os dois anjos vão em direção a Sodoma e Gomorra para destruir aquelas cidades, e Zeboim também, e Adma também. Eram 4 cidades que seriam destruídas. E Deus fala com Abraão da notícia que ia destruir as cidades, e Abraão começa a negociar com Deus, né? O Senhor destruiria a cidade se houvesse 50 justos? Olha, eu destruiria se não tivesse. E aí continua a conversa de Abraão com Deus. Se tivesse 45, o Senhor destruiria? Eu não destruiria a cidade se tivesse 45 justos lá. E nessa conversa, né, nessa negociação de Abraão com Deus, chega ao número de 10 pessoas. E aí Abraão fala: pela última vez eu vou te incomodar, mas se tiver 10 justos lá na cidade, o Senhor destruiria a cidade? Se tivesse 10 justos na cidade, eu não a destruiria. Então, a conclusão, esse pedido todo era porque Ló morava nessas cidades. E Abraão, logicamente, queria proteger a sua família. Mas vamos entrar aqui no capítulo 19 e fazendo primeiro uma pergunta: qual era o pecado que levou Deus a destruir aquela cidade? Alguns dizem que é o pecado da homossexualidade. Logicamente, também era esse um dos pecados, mas tem outros pecados que levaram à destruição dessas cidades. E depois a gente vai conversar sobre isso. A gente entra no capítulo 19 agora, e o capítulo 19 começa com a chegada dos anjos até a cidade de Sodoma. E ali estava Ló na entrada da cidade. Então esses homens são convidados por Ló para passarem a noite na sua casa. Eu imagino, né, como deve ter sido essa conversa. E os anjos disseram: não, nós não vamos passar a noite na sua casa, não queremos incomodar. Mas Ló insistentemente, né, convence-os de que eles deveriam passar a noite na casa dele. Alguns moradores viram que aqueles homens chegaram, os anjos chegaram e estavam na casa de Ló, e à noite foram lá, né, e bateram na porta de Ló e perguntaram: cadê aqueles homens que nós vimos entrar na sua casa? Ali diz que todo o povo estava na frente da casa de Ló, enlouquecidos. Traz esses homens para cá, nós queremos que esses homens venham para cá, nós vamos abusar desses homens, né? Essa é a linguagem bíblica. E Ló sai, fecha a porta atrás dele e conversa com o povo: não façam isso, né? Eu tenho 2 filhas, se vocês quiserem podem fazer isso com as minhas filhas. Mas eles não deram nem atenção para aquilo que estava falando. Eles queriam realmente abusar daqueles homens. E aqueles homens saem depois, colocam Ló para dentro da casa, e aqueles homens lá fora, aquele povo lá fora, são acometidos de uma cegueira, que os anjos colocaram neles uma cegueira. Eles não conseguiam mais encontrar a entrada da casa de Ló, a destruição da cidade, e falaram que Ló e a sua família tinham que sair rápido, porque ia ser destruído tudo. E eles demoravam, né? Não sei fazendo o quê, demoravam a sair de casa, apegados a bem materiais, pode ser isso, né? E os anjos pegam na mão deles e puxam eles. E no meio do caminho a mulher de Ló olha para trás, né? Sentiu saudade da casa, saudade do patrimônio, não sei se bateu arrependimento dela ter largado tudo para trás. Mas ela desobedece e olha para trás e se converte numa estátua de sal. E Ló, com as suas 2 filhas, que pediram para ir para Zoar, né? Uma cidade pequena, aquela cidade foi poupada, porque eles foram para lá, essa cidade seria destruída com as outras 4, e com medo eles saem daquela cidade, eles não queriam ficar ali também. E aí vocês veem a situação de Ló. Ló, um homem próspero, com muito patrimônio, agora se vê numa situação de não ter nem para onde ir. E vão morar numa caverna. E ali passam a viver os 3,
E uma das irmãs, né, percebendo que o seu pai já estava velho, ela queria que tivesse uma descendência, né? Então teve uma ideia. Nós vamos nos relacionar com o nosso pai. Ela vai e fala com a irmã mais nova, nós vamos dar vinho para ele, e quando ele ficar bêbado, a gente deita na cama com ele, se relaciona, ele não vai perceber. A primeira fez isso, se relacionou com o pai, e depois, na segunda noite de bebedeira, vamos falar assim, Ló também se embriaga, fica bêbado, a mais nova se relaciona com o pai, um relacionamento incestuoso. A gente pode ver até que isso aí pode ser influência da própria cidade onde eles viviam, e nasce ali dois povos, os Amonitas e os Moabitas, né? Nasceu Ben-Ami e Amon. Esses povos aí futuramente seriam antagonistas, inimigos de Israel. Tem até uma passagem da Bíblia que o povo de Israel, quando sai do Egito, queria só passar pelas terras dos Amonitas, e eles não permitiram que o povo de Israel passasse por essas terras. Até abrir aqui um parêntese para falar sobre os pecados, né, que levaram à destruição dessa cidade. Em Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, vamos ler aqui a Bíblia para a gente poder entender um pouquinho. Vamos lá. Ezequiel 16, 49 diz o seguinte: eis que essa foi a iniquidade de sua irmã Sodoma, e ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão. Ou seja, aqui já está falando que esse povo era orgulhoso, que eles tinham o quê? Fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Eles tinham muitas coisas, mas eles não davam comida para as outras pessoas necessitadas. Então eles eram pessoas más, eles eram pessoas ruins. Essa é uma das causas que levaram o povo de Deus destruir essa cidade. Tem um versículo na Bíblia aqui também, do livro de Gênesis, versículo 20, diz que o clamor do povo chegou até Deus. Capítulo 19, versículo 13, diz que o clamor... Por que clamor? Porque aquelas pessoas sofriam demais, né? Uma cidade que estrupava os seus visitantes, mas não só visitantes, deveria ser uma prática comum naquele povo. Logicamente, havia muita tristeza, muito choro, viu esse clamor, chegou até Deus essas práticas terríveis. Foram arrogantes e fizeram abominações. Quando fala em abominações aqui, alguns sugerem que essa abominação ela está se referindo à homossexualidade. Logicamente que sim. Mas também há outras abominações, né? O adultério e todas as práticas malvadas que pode acontecer. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Então, Deus já tinha dado uma oportunidade àquele povo de se converterem, de se arrependerem, através do livramento, quando Abraão os livra lá na luta dos 4 reis contra os 5. Esse povo não reconhece que foram abençoados, e aí há uma polêmica em torno do homossexualismo ou não. Claro que também foi por isso que Deus destruiu a cidade, né? Agora eu deixei uns versículos aqui para que você analisasse a questão da homossexualidade. Há alguns pastores que dizem que tem que atualizar a Bíblia em relação a isso. O que é a atualização? A atualização é uma linguagem, ou seja, vou dar um exemplo aqui. Antigamente nós falávamos vossa mercê, depois falava vós me sê, e hoje a gente usa a linguagem você. Isso é a atualização. Mas em termos de pecado, não há atualização, não há como mexer naquilo que Deus abomina, não é isso? Então, os pecados eles são os mesmos e serão eternamente. Então, há alguns pastores dizendo que querem atualizar a Bíblia, modificar algumas falas, e quando a Bíblia tem vários versículos que condenam essa prática. Não estou aqui para falar e condenar, eu estou fazendo um comentário e tirando dúvidas.
Então aqui diz assim, Levítico 18, 22. É uma passagem da Bíblia que fala sobre o homossexualismo. Eu queria que você conferisse por causa do nosso tempo também. Levítico 20, capítulo 13. Se você tem interesse sobre esse assunto, vai lá e dá uma olhada. Romanos 1, 25, 26 e 27, inclusive fala sobre a homossexualidade feminina também, nesse versículo aqui. Conclusão. O pecado que havia nessas cidades eram vários pecados, né? Vamos falar todos os pecados que pudesse ter naquela cidade. E o clamor desse povo que sofria demais chega até Deus, e Deus falou, agora chega, vamos acabar com isso tudo aí. Ló fez uma decisão péssima, ter ido morar naquele lugar, só estava sofrendo e ainda é gerador de um dos rivais ou antagonistas do povo de Deus. Então a gente vai ficando por aqui, né, falando que o próximo comentário vai ser o capítulo 20, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente sempre esquece de várias coisas que deveria ter falado, é normal isso, né? E depois, quando termina o vídeo, a gente fala, poxa, podia ter falado daquilo, de outras coisas, mas é só para a gente exercitar essa prática da leitura, de análise, de aprofundamento na palavra de Deus, não é isso? Então fica com a gente aí a gente vai para o capítulo 20, vamos fazer um comentário, né, sobre mais uma história que Abraão inventa. Abraão fala que Sara é sua irmã novamente, e agora é para Abimeleque, e aí a gente vai ver esse capítulo 20 aí, vamos conhecer essa história. Muito obrigado por ter ficado aí até agora com a gente, e nos acompanhe agora no próximo vídeo. Um abraço, tudo de bom para você. Força, fé e esperança é o que eu desejo para sua vida. Que tudo lhe vá bem. Deus abençoe sua casa, sua vida, seus filhos, seu trabalho, em tudo, como fez com a vida de Abraão. É o que eu desejo para mim e para você também. Até mais.